Glória a Deus, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, paz, irmãos. Eu estava com a minha esposa no hospital agora. E glória a Deus, está tudo caminhando bem. Tudo caminhando conforme a vontade do Senhor. Mas o Espírito Santo de Deus nos leva a falarmos da palavra do Senhor no Evangelho de João. Abra aí sua Bíblia. No Evangelho de João, capítulo de número 14. Versículos 1 ao 6, Evangelho de João, capítulo 14, do versículo 1 até o versículo 6. É um texto bem conhecido da igreja, um texto bem conhecido de todos. Alguns sabem de cor. Sabe por que o galo canta de cor, né? Sabe a música de cor, né? Porque canta com os olhos fechados. Não precisa abrir para ler a partitura. Então ele canta a música de cor. Nós também às vezes sabemos alguns versículos de cor. Para alguns o versículo não faz diferença nenhuma, para outros é de cor porque faz diferença na sua vida. Glória a Deus, não é? O papagaio sabe muita coisa de cor, mas na hora de comer ele grita. Nós também somos assim, né? Às vezes nós sabemos a Bíblia de cor, mas na hora que precisamos nós clamamos a Deus. Então diz assim a palavra do Senhor: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Amém? Até aí, glória a Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nosso Pai, pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito, ó Deus, que fale ao nosso coração, Pai. Instrua-nos conforme o Teu querer e nos abençoe com a Tua doce voz, ó Deus. Nós te pedimos, ó Deus, no nome poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Pois é, não se turbe o vosso coração. A palavra turbar, o verbo, é um verbo antigo, é usado antigamente. Com certeza aí na tradução da linguagem de hoje não está assim. Se tiver, mais por uma questão de tradição. Turbar. Quando você olha para os árabes, você vê eles usando na sua cabeça um turbante. Está turbando ali a cabeça, está protegendo a cabeça. Na verdade, é como se estivesse escondendo a cabeça do sol, do vento, daquele sistema árido e muita areia naquele lugar. E quando Jesus diz: não se turbe o vosso coração, Ele está dizendo assim: não deixe o seu coração pequeno e escondido. Não deixe o seu coração protegido. Fique em paz, não se turbe o vosso coração. Creia em Deus e creia no que eu estou falando para vocês. Ele está dizendo isso para a gente abrir o coração, para a gente deixar de, muitas vezes, proteger, colocar em lugares fechados o nosso coração, abrir o nosso coração e crer em Deus. E além de crer em Deus, Jesus disse para crer nele também. Mas por que Jesus estava dizendo isso? Ele estava dizendo, por quê? Porque na casa do meu Pai tem muitas moradas. E se assim não fosse, eu não teria dito para vocês. Jesus estava dizendo para eles assim, ó: fiquem em paz, vocês não precisam se proteger, eu vou proteger vocês. A palavra casa é proteção. É um lugar protegido, onde você vai se sentir bem, vai se sentir aconchegante, vai se sentir feliz, vai se sentir acalorado nos tempos de frio, no refrigério nos tempos de calor. Oh glória, né? Eu quero ir para a casa do Senhor, porque lá o ar-condicionado é bênção de Deus, não é? Lá é um lugar onde eu me sinto bem, eu me sinto tranquilo. Então Ele disse: olha, na casa do meu Pai tem muitas moradas, cabe todo mundo. Fique tranquilo que vai caber você também. Você também faz parte do meu chamado, o chamado de Deus para a sua vida. E se assim não fosse, eu não teria dito isso. Ele estava dizendo: confia no que eu estou falando para você. Se não fosse assim, eu não tinha dito. Teria dito outra coisa. E infelizmente, nós às vezes nos esquecemos dessas palavras maravilhosas de Jesus.
Sintam-se bem, eu estou com vocês. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes em mim. Eu vou cuidar de vocês, eu vou estar com vocês o tempo todo. Eu nunca vou me esquecer de vocês. E olha só, eu vou preparar um lugar para vocês. E eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Eu me recordo sempre do que Jesus fala: estarei com vocês todos os dias, até a consumação do século. Eu creio nisso em nome de Jesus. Ele está comigo no carro, Ele está comigo em casa, Ele está comigo lá no emprego, Ele está comigo na hora em que eu estou sozinho, Ele está comigo quando eu estou com as pessoas. Ele está falando que vai preparar um lugar, porque Ele quer estar com a gente. Aonde a gente estiver, Ele quer estar, e onde Ele estiver, Ele quer que a gente esteja também. Então, por isso, nesta noite, pense o seguinte: se você está aqui é porque Deus quer, através de Cristo, que você esteja aqui nesta noite. Mas ao mesmo tempo, você quer estar perto de Deus. E isso se coloca como promessa daquilo que nós acabamos de ler: onde eu estiver, eu quero que vocês estejam também. Mas tudo isso que Jesus está falando veio a um apóstolo abençoado que tinha sérias dúvidas, não é? E mesmo que Jesus dizendo assim: vocês sabem para onde vou e vocês conhecem o caminho, mas o Tomé perguntou: Senhor, mostra para a gente o caminho, não sei. Tomé era aquela pessoa da pergunta, né? Do questionamento, tudo questionava. Eu sei que na igreja tem pessoas assim, que vem na igreja e todo domingo questiona a palavra, todo domingo questiona a liturgia, todo domingo questiona aquilo que é ensinado de manhã, as frases que são faladas. Tem muitos Tomés na igreja. Graças a Deus que tem esses Tomés, porque eles são usados por Deus para ensinar o povo. Eles são usados, não é? Tomé perguntava: olha, não vi, né? Eu quero ver se o Senhor ressuscitou mesmo. O Senhor é o Senhor mesmo? Mostra para mim as suas chagas. E Jesus mostrou. E ainda ensinou: bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Olha só que coisa maravilhosa. Então é interessante que o Tomé era aquela pessoa da dúvida, de sempre questionar, querer saber, ouvir da própria boca daquele que está ensinando. E ele perguntou: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Caminho. Vocês já foram num lugar onde tem boiada? Vocês sabem o que é um trilho de boi? Já sabe o triozinho? A gente fala triozinho, né? O boi vai andando ali no triozinho, aí não nasce mato naquele lugar, né? O boi vai passando pelo lugar melhor para ele vai, e ali é um caminho. Você sabe, toda vez que eu falo de caminho, eu lembro de trilho de boi. É interessante, não é? Eu lembro daquele trilho certinho, porque o mato cresce do lado direito, o mato cresce do lado esquerdo, mas naquele trilhozinho não nasce mato. Mas que tem ali de dejetos dos bois é coisa maravilhosa, não é? Você tem que ir ali pisando em ovos, sabendo o que está acontecendo na sua vida, olhando para frente e para trás, tomando cuidado, porque tem uns que estão mais molhados, outros que estão mais secos, não é? Então é bênção do Senhor você passar pelo trilho. Eu imagino caminho trilho, um lugar para você trilhar, um lugar para você caminhar. E é interessante quando eu falo de caminho e Jesus fala, né, sobre caminho: eu vou mostrar para vocês o caminho, ou vocês mesmos podem conhecer o caminho. Quando Jesus disse isso para eles, era de fato de conhecimento deles o caminho. Aí você vai dizer assim: pastor, mas os apóstolos já sabiam o caminho? E Jesus está dizendo: sabiam. Olha só o versículo: mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Mas mesmo Jesus dizendo que eles conhecem o caminho, o Tomé resolveu perguntar: mas peraí, Senhor, o Senhor está falando que a gente conhece o caminho, eu quero saber, mostra para a gente esse caminho. Então vem a frase de Jesus que todo mundo sabe de cor e salteado. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Vocês já ouviram falar do tabernáculo? Tabernáculo de Deus? Lá no Egito, depois de aquela escravidão maravilhosa, né, que eles passaram, aquela escravidão abençoada que eles passaram, eles sofreram por gerações. Então houve um libertador, foi lá Moisés, que estava com Jetro, que era um sacerdote de Midian, casado, não é? Foi até o Egito, falou com o faraó, disse para o faraó: liberte meu povo, diz o Senhor, liberte meu povo.
Então o povo, depois das 10 pragas do Egito, foi liberto, o povo foi embora. E quando chegou no meio do deserto, eles chegaram de frente ao mar, na cidade do lado esquerdo, Migdol, do lado direito, eu esqueci o nome da outra cidade do lado direito. Baal-Zephon do lado direito, Migdol do lado esquerdo, de frente ao mar. Então eles ficaram revoltados. E agora? O que é que nós vamos fazer, Moisés? E começaram a tentar apedrejar Moisés. Moisés falou assim: calma pessoal, vamos falar com Deus. Deus falou com ele e falou assim: toca com o seu cajado na água. E ele tocou naquela noite inteira, ventou. Quando eles acordaram pela manhã, a água estava separada. Havia um muro do lado direito, um muro do lado esquerdo, e eles atravessaram aquele mar. Que coisa maravilhosa, né? Olha o caminho de boi aí. Atravessaram o mar. E é uma coisa que às vezes a gente não pensa na praticidade dessas histórias, porque quando o povo atravessou o mar, e atravessou tranquilamente o mar, quando eles chegaram do outro lado, os egípcios estavam no meio do mar. E diz a palavra de Deus que Deus mandou Moisés tocar de novo naquele mar, para o mar voltar. E quando os egípcios perceberam que o mar estava voltando, eles tentaram fugir, só que os carros atolavam na lama. Pensa, por que é que o povo de Israel conseguiu passar tranquilo? Porque não tinha carro. Porque não tinha carro, não tinha carroça, estava ali na perna, um segurando o outro, um ajudando o outro, colocando os pés no lugar certo e passaram pela lama numa boa. Mas as pessoas estavam com carros, os carros de Faraó. Inclusive a palavra é lá em Salomão fala lá que em Provérbios, né? Provérbios não, em Cantares, uma frase bonita para as mulheres em relação às éguas dos carros de Faraó. Vocês já ouviram essa? Abraão fala assim para a esposa dele, né, a amada, a abençoada, a amada dele. Que paixão maravilhosa. Ele disse assim: as éguas dos carros de Faraó te comparo, ó querida minha. Olha só que coisa, né? Que coisa abençoada. Então eles naqueles carros não conseguiram passar, e do outro lado eles passaram pelo deserto chamado de Rassidim. Lá houve uma coluna de fumaça durante o dia, uma coluna de fogo durante a noite. Mas no meio de tudo isso, Deus chega em Moisés e fala assim: você pensa que acabou, Moisés? Acabou não. Agora eu quero que você levante um tabernáculo, um lugar para adoração, um lugar para que nós possamos, que as pessoas possam se achegar perto de mim. E eu me chegarei no meio de vocês, e estarei no meio de vocês o tempo todo. Esse lugar era chamado de tabernáculo. Então esse lugar tinha os tamanhos, a quantidade de postes correta, tinha a quantidade de tenda, de algodão trabalhado, as cores exatas, tudo estava na sua especificidade, colocado para que Moisés colocasse em prática. E quem tinha que cuidar disso eram os levitas. Então todas as vezes que eles ficavam no lugar, era para os levitas instalarem ali aquele tabernáculo. E aquele tabernáculo tinha 3 divisões. A primeira divisão era o lugar onde ficava o altar, que se sacrificavam os animais. Era um quintal. Você entrava, tinha o muro do lado, é feito de pano, claro, né? Não era feito de muro como o nosso de alvenaria, era de pano com hastes erguidos, né? Então eles assentavam, eles erguiam esses panos, e o primeiro compartimento era o quintal, o terreno de fora. Então ficava ali o altar para sacrifício e uma pia batismal para que os levitas pudessem lavar as mãos. Então ali os animais eram sacrificados em favor do povo, para oblação, para pedir perdão, para muitas outras coisas. Então ali era o lugar onde a maioria dos levitas ficavam. Inclusive, você que gosta de ser levita, talvez na época do tabernáculo você não gostaria de ser, né? Porque era este que sacrificava os animais, que limpava tudo, que não podia deixar nada sujo. Era uma coisa, um trabalho tremendo. E inclusive tinha o segundo compartimento. O segundo compartimento era chamado de tenda da congregação. Era uma tenda, era uma casa. E esta casa tinha paredes feitas de madeira de acácia revestidos de ouro. E aquele pano específico, toda aquela coisa bonita. E os levitas tinham que cantar durante 4 turnos por dia. Era louvor 24 horas por dia naquela tenda da congregação. Nesse lugar ficava uma mesa.
A mesa da comunhão tinha ali aquele castiçal de 7 pontas, tinha pão e tinha vinho. E ficavam ali os sumos sacerdotes. Um lugar de adoração era a tenda da congregação. O terceiro compartimento era o Santo dos Santos, que ficava no fundo da tenda da congregação. Esse Santo dos Santos ficava o baú feito de madeira de acácia revestido de ouro, aonde ficava dentro deste baú as tábuas da lei, o cajado de Moisés e um pedaço do maná. E em cima deste baú ficava uma tampa chamada de propiciatório, esculpido 2 querubins em atitude de adoração. Este lugar chamado Santo dos Santos e este baú com esta tampa que nós conhecemos muito bem, não é? Que é a Arca da Aliança. O sinal da presença de Deus no meio do povo. Mas por que o pastor está falando isso? Porque para entrar em cada compartimento, precisava passar por uma porta. Em cada compartimento. Se você entrasse no quintal, você tinha que passar pela primeira porta. Se você entrasse na tenda da congregação, você tinha que passar pela segunda porta. Se você tivesse que entrar no Santo dos Santos, você tinha que passar pela terceira porta. A primeira porta era conhecido como a vida, ou caminho. A primeira porta do tabernáculo, que entrava para o lugar onde eram sacrificados, era chamada de o caminho. O caminho era o lugar onde as pessoas precisavam entender que precisavam estar perto de Deus. Inclusive a porta do tabernáculo sempre tinha que estar virado para a estrela da manhã. Por isso que nós até hoje dizemos que Jesus é a estrela da manhã. Esta porta sempre virada em direção à estrela da manhã. Esta porta, o caminho, indica para nós qual caminho nós devemos entrar, por qual lugar nós devemos entrar, por qual direção nós devemos entrar. E todo judeu sabia qual era o caminho. O caminho era aquele de estar perto de Deus, saber que Deus estava ali e que, embora tenham passado 40 anos no deserto, a cada momento que eles colocavam estacas no lugar, ali era levantado o tabernáculo, e na atitude de colocar a Arca da Aliança eles entendiam: Deus está aqui conosco. E é interessante nós falarmos sobre isso, porque muitas vezes nós que estamos na igreja nos esquecemos do caminho, nos esquecemos de qual é o caminho. E o caminho, irmãos, é estarmos sempre perto de Deus. Deus, quando manda Moisés fazer o tabernáculo e levantar o tabernáculo a cada momento que eles ficam no lugar, é para que as pessoas entendam que elas precisam estar perto de Deus, porque Deus está perto deles. A segunda porta que entra para a tenda da congregação, do lugar de adoração, era conhecido como a verdade. A segunda porta é a verdade. Verdade. Verdade que hoje, para nós, tudo é para ser criticado. Não existem verdades absolutas. A filosofia ensina que não existem verdades absolutas. Mas eu vou dizer uma coisa que é especial e que a palavra de Deus nos ensina. Por mais que a gente possa ter utilizado a palavra de Deus no passado, nós podemos entender que ela se renova a cada manhã. E mesmo que a gente possa criticar aquilo que foi dito, ela se renova a cada manhã, porque a palavra de Deus é de Deus e ela é uma verdade absoluta, e que esta verdade se renova a cada manhã. É uma verdade em atitude de vida, de adoração, de saber que o mundo está em plena evolução, e assim a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, também se renova a cada manhã. É por isso que a Bíblia diz para nossa mente também se renovar, para entender a própria palavra de Deus, compreender as direções. A palavra, a segunda porta significa: a primeira é o caminho, a segunda a verdade. Qual é a verdade? A verdade é estar perto de Deus. Mas muito mais, o que fazia ali na tenda da congregação? Adorava. Lembra que eu, em verdade vos digo que eu buscarei os meus verdadeiros adoradores. O que são verdadeiros adoradores? Que simplesmente adoram, que não vivem pedindo, que não vivem como crianças mimadas, mas que, se possível, por 4 turnos por dia, eles vivem cantando e louvando ao Senhor. Aquela mesa, lembra que Jesus fez a mesa da Eucaristia com os 12 apóstolos? Aquela mesa não era nada novo. Jesus não trouxe nada novo para ninguém.
Lá na tenda da congregação tinha a mesa da comunhão, tinha pão, tinha vinho e tinha o castiçal de 7 pontas com aquele fogo que nunca se apagou, o fogo do Senhor que nunca se apagou. E ali eles ceavam diante de Deus, e por isso é que nós, na hora de vermos a ceia, nós também ceamos junto com Deus, sempre em atitude de adoração. Às vezes nós crentes só queremos pedir: Senhor, me dá isso, Senhor, me dá aquilo outro, Senhor, me dá aquilo outro. Não está na hora da gente começar a agradecer? Olha só, você está vivo hoje, você tem saúde, você tem família, você tem um lugar para morar, você tem um emprego, você tem uma igreja para vir, você tem motivos de sobra para ser feliz e vir à igreja simplesmente para falar: Senhor, eu te agradeço, eu te louvo, eu te adoro, porque tudo que eu vivo foi por causa das tuas misericórdias. Isso é verdade. Esta é a porta da verdade, que os judeus sabiam e conheciam. Mas a terceira porta, aqui separava a tenda da congregação do Santo dos Santos, aquela que nós cantamos: o véu que separava já não separa mais. Lembra que a gente canta essa música antiga? Aquele véu que rasgou de baixo, de cima para baixo, não é? Aquele véu, aquela véu chamada, era uma porta, e aquela porta chamava-se a vida. A vida. O que é vida? Por que aquela porta é chamada de vida? Ali dentro tinha a Arca da Aliança. O poder não estava na Arca da Aliança. O poder não estava nas tábuas da lei que estavam dentro da Arca da Aliança. Nem no cajado de Arão que estava dentro da Arca da Aliança. Nem no maná que estava dentro da Arca da Aliança. Apesar de muitas nações neste mundo achavam que aquele instrumento era instrumento de poder. Hoje em dia existem muitas pessoas que fazem a mesma coisa, não é? Acham que o poder está num paninho umedecido, ou num crucifixo, ou em alguma coisa abençoada, ou no óleo especificamente. Não era na Arca da Aliança que estava o poder, mas a Arca da Aliança simbolizava. E o que é símbolo, irmãos? O que é símbolo? Imagine que tem um quadro desenhado feito de vidro, e este quadro cai no chão, todo desenhado, bonito. Há um desenho grande neste quadro, quadro desenhado em uma base de vidro. Este vidro cai no chão e ficam muitos caquinhos no chão. Então você pega um pedaço deste caquinho e leva para a tua casa. Quando você chega na tua casa, você coloca no lugar, você olha para aquele pedaço de caco com um pouco de desenho, e você vai lembrar do desenho todo. Isto é um símbolo. Símbolo é quando você olha para algo que você lembra do todo. Quando você olha para a cruz, aqui talvez tenha uma cruz, tem a cruz, você lembra do todo. Você lembra do que Jesus fez por nós. Isto é o símbolo, esta é a ideia de símbolo. E a arca era um símbolo da presença de Deus na vida daquele povo. E aquela porta era chamada da vida, porque nós precisamos entender que não existe vida sem a presença de Deus. Não existe vida sem a presença do Altíssimo. Não existe vida se não tem aquele que nos regra, se não tem aquele que nos abençoa, se não tem aquele que nos alimenta, porque isto simboliza também as tábuas da lei, o cajado de Arão e aquele maná que eles ganharam no meio do deserto. Se nós pararmos para pensar sobre a arca em si não tinha poder, mas o poder estava no símbolo que ela dava, a presença de Deus no meio do seu povo. Por isso que Jesus disse para eles: vocês conhecem o caminho. Então me perguntou: mas então mostra para a gente. Aí Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Eu quero dizer para você nessa noite que qualquer um pode chegar até o Pai. Qualquer um pode entrar pelo caminho. Qualquer um pode entrar pela verdade. Qualquer um pode entrar pela vida. É só se ajoelhar, se humilhar diante do Senhor. E se você colocar a sua vida diante do altar de Deus, Ele vai estar com você e você com Ele. Ele vai cear com você e você com Ele. Ele vai estar na tua vida o tempo todo e você com Ele. O símbolo da presença de Deus estará estampado no testemunho de vida que cada um de vocês podem dar. Esta é a presença de Jesus na sua vida. Vocês conhecem o caminho. O caminho é Jesus Cristo. Jesus morreu por nós.
morreu para que nós pudéssemos ter acesso direto ao Pai. Antes era somente os levitas, os sacerdotes e sumos sacerdotes. Hoje não, hoje qualquer um pode chegar ao Pai. Eu acho até que Jesus, que Deus escondeu esta arca da aliança, porque muita gente talvez pensaria que o poder estava nela. Graças a Deus, eu até agradeço a Deus, dela está escondida. Sabe lá Deus onde que ela está, só Deus sabe. Que ela sumiu, ela não sumiu. Dizem algumas histórias que ela está lá na Etiópia. Talvez vocês não saibam, né? Mas a linhagem dos reis da Etiópia começa com a rainha de Sabá e Salomão. E quando Salomão deu presentes para ela, e a Bíblia conta essa história, que Salomão deu presentes para ela, diz os etíopes que um desses presentes foi a Arca da Aliança. E tem até na internet, depois vocês que gostam de ver, tem na internet pessoas que não podem sair daquele lugar para cuidar da arca 24 horas por dia. E de geração em geração. Se a arca está lá ou não, eu não sei. Mas dizem as más línguas que está lá. Eu não quero que ninguém veja. Sabe por quê, irmãos? Porque o poder não está na arca. Amém. O poder não está em coisas. O poder está na presença de Deus. E a pergunta que a gente se faz é: será que não está na hora da gente abrir os olhos e entrar pelo caminho, e entrar pela verdade, e entrar pela vida, e ter acesso ao Pai, e falar com Ele, e viver com Ele, e cear com Ele, e conviver com Ele? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não é Maria que vai te levar para Jesus, para Deus. Não é nenhum desses que são endeusados nas igrejas que vai te levar para perto de Deus. Quem vai te levar para perto de Deus é Jesus. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Inclusive a própria Maria sabia disso. A própria Maria seguiu Jesus, e não foi Jesus que seguiu Maria. Mas muitas vezes a gente acha que são pessoas que nos levam para perto de Deus. Está na hora de nós entrarmos nas portas da igreja e virmos buscar Jesus, porque somente Ele nos coloca perto de Deus. Não são pessoas, não são coisas, mas é a presença de Deus nas nossas vidas. E esta é a igreja, o lugar onde está sempre perto de Deus. Então, quando você olha para o teu irmão, você vai perceber que você está perto de Deus. Aonde é o templo do Espírito Santo? O nosso coração. Então, o coração de cada um aqui é o templo do Espírito Santo de Deus. Dentro de você está a Arca da Aliança. Procure dentro de você, o Espírito Santo está tocando. Ele quer abrir teu coração. Ele quer viver com você. Ele quer estar com você o tempo todo. Deixe Ele entrar no teu coração, para que você tenha uma vida em abundância. A vida que prometeu Jesus para todo aquele que nele crê. Amém? Amém? Glória a Deus por isso, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Vamos ficar em pé, irmãos. Glória a Deus pela palavra que Ele nos trouxe nesta noite, em nome de Jesus. Essa palavra muito me exortou. Às vezes, irmãos, até nós, pastores, achamos que nós estamos, às vezes, meio acima, né? Achamos que as pessoas vão à igreja por causa da gente. Verdade. Nós, como crentes, também às vezes somos assim. Nós achamos que a luta da vida da gente depende da gente. E quando eu li estes versículos e trouxe essa palavra, eu percebi que tudo precisa estar na mão de Deus. Irmãos, as coisas vão acontecendo. E se não é Deus na vida da gente, o que é da gente? Todo dia acontecem coisas. Não é isso que a Bíblia diz? Todo dia nós estamos sendo colocados para a morte. Todos os dias. Se não é a presença do Senhor, o salmista diz: se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga a Israel, se não fosse o Senhor, os homens iam se levantar sobre nós, iam fazer coisas horríveis. Se não fosse o Senhor, Deus protege a gente. Ele só quer que a gente agradeça, que viva com Ele, que Ele quer viver com a gente. Onde Ele está, Ele quer que a gente esteja. Onde a gente está, Ele quer que a gente queira que Ele esteja também. Porque somente Ele pode nos ajudar. Coloque a tua vida diante de Jesus. Ele pode te ajudar. Ele pode te acalentar, te consolar, te confortar, te dar coragem para enfrentar. Só Jesus. Jesus é o Senhor.
É uma máxima da nossa igreja. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, louvado seja o Teu nome, ó Deus, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Porque nós sabemos, ó Deus, que através da morte de Cristo nós temos vida e vida em abundância. E cremos, ó Deus, no Seu Filho unigênito, ó Pai. Cremos, ó Deus, que através dele, ó Pai, há cura nesta humanidade perversa. Através da morte dele, da ressurreição dele, a cura dos pecados. Em nome de Jesus, ó Deus, nós te louvamos, porque através de Cristo o Senhor nos curou, ó Pai. Estamos com os nossos corações curados, ó Deus. E sabemos que o Senhor está conosco o tempo todo, e nós queremos estar contigo o tempo todo, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, nós sabemos que muitas pessoas ainda na igreja não te conhecem, ó Pai. Que muito tempo contigo ainda, ó Deus, não te conhecem. E te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor mostre o caminho para essas pessoas. Mostre o caminho, a verdade e a vida, para que eles conheçam o Pai. E sabemos, ó Deus, que como a Tua palavra diz, quem conhece a Ti, conhece ao Pai. Porque o Senhor e o Pai são um só, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, nós te louvamos, ó Deus, pela Tua presença nesta noite, pelo tocar do Teu Santo Espírito. Sempre fale conosco, ó Deus, porque nós queremos ouvir das Tuas misericórdias. E estas misericórdias, de sabermos que o Senhor está conosco todo o tempo, ó Pai, nos dá um consolo, Deus, nos consola o coração, porque nós sabemos que podemos passar por desafios, por lutas, às vezes até mesmo por tristezas, muitas alegrias, mas em toda a vida, sem tirar um tipo de minuto, o Senhor está conosco o tempo todo, e não nos abandona em nome de Jesus. Como diz a Tua palavra, nada pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Abençoa-nos sempre, é nosso pedido e a nossa gratidão, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, irmãos, em nome de Jesus.